Porque não é, até mesmo porque o rei que eu estou falando, o rei do reino de Deus, ele é Senhor, ele é onipresente, potente, onisciente. Então, ele não fica cercado em um espaço físico, ele está em todos os lugares, ele enche toda a terra, a palavra de Deus diz assim. Então, o reino de Deus, quando eu falo que o reino de Deus chegou, como o Senhor Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, a palavra de Deus está dizendo que o governo de Deus chegou, o domínio de Deus sobre as situações chegou naquele lugar, já deu início. Vai chegar um dia que a igreja será arrebatada, porque esse mundo ele não ficará para sempre. Jesus morreu, ressuscitou e falou que um dia vai vir buscar a sua igreja, a igreja é o quê? A igreja batista, a igreja assembleia, a igreja metodista? Não. Todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, um dia ele vai voltar e buscar a esses que confessar Jesus como Senhor e Salvador para morar no céu com ele. Mas enquanto isso não acontece, ele já deu início ao governo dele na terra. Como? Todas as vezes que alguém decide-se ao lado de Jesus, todo o governo que era de Satanás, que era do mundo do mal, que era do maligno, acaba ali. Porque a palavra do Senhor em Romanos declara que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Será salvo. Porque o diabo, João 10:10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esses são os objetivos de Satanás. Aí logo a seguir o Senhor Jesus diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que fala: Jesus, a partir de hoje o governo da minha vida é do Senhor. O governo da minha vida não é mais as drogas, o governo da minha vida não é mais a prostituição, o governo da minha vida não é mais a marginalidade, o governo da minha vida é o Senhor. A vontade da minha vida é estabelecida pela tua vontade. Aí o reino de Deus vem e faz nele morada. O governo de Deus está na minha e na tua vida. E quando esse governo vem para a minha e para a tua vida, todas as bênçãos que eu vejo lá em Apocalipse para o céu, ela começa a ter início na terra. Na terra. Eu não espero só as coisas que Deus vai fazer no céu, porque Ele já começa a fazer na minha vida aqui na terra. Existe alguém aqui no nosso meio que há algum tempo atrás a família estava a ponto de ser destruída, mas encontrou o Senhor Jesus e a família foi restaurada? Tem alguém aqui em nosso meio? Amém. Tem alguém aqui em nosso meio que não conseguia passar um final de semana sem estar bêbado e gastando o salário todo na bebida? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui. Tem alguém em nosso meio que passou por um período que estava numa depressão horrorosa, era governado por uma depressão? Tudo estava bem ao redor, as pessoas bem. Eu também passei por esse período. Nada era bom para mim. Me alimentava do fruto da tristeza. Mas um dia eu me decidi ao lado de Jesus. Então as bênçãos do governo dele veio. Depressão na minha vida, nunca mais. Agora eu tenho a bênção do governo de Deus, que é a paz e a alegria, independente das circunstâncias. E quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele falou assim: eu vou formar a minha igreja. Semana passada nós aprendemos isso. No grego, igreja significa eclésia. Eclésia era uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas. Esse termo eclésia já era usado no Império Romano, quando o imperador, ele sozinho precisava
executando. Então ele reunia um grupo de pessoas escolhido a dedo e dava o nome daquele grupo de eclésia, de senado. Aqueles que estavam tão próximos do imperador que sabiam os segredos do imperador e ia lá e executava, fazia o desejo do imperador se tornar lei. Aí o Senhor Jesus falou assim: existe esse grupo poderoso? Eu também vou levantar o meu grupo poderoso. Eu também vou instituir a minha eclésia, o meu senado, a minha igreja. E tem mais, o senado do imperador, ele pode cair porque existe o inferno. Existe as hostes espirituais do mal. Existe todos os soldados do mal que vai tentar guerrear contra o senado do imperador. Mas contra o meu senado, aqui está escrito em Mateus 16, que nem as portas do inferno vai poder destruir o senado do Senhor Jesus, que é a igreja dele. Mas por que, pastora, que esse senado de Jesus, nem o inferno vai poder destruir? Porque não pode destruir o rei dessa igreja. E se não pode destruir a cabeça dessa igreja, e quem comanda essa igreja é a cabeça, não podendo destruir o general, os soldados não são destruídos. Fala com a pessoa que está do seu lado, o seu rei não foi destruído. Então você também não vai. Porque existe um rei a teu favor. Existe um rei que formula leis a teu favor. Existe um rei que dá ordem aos anjos a teu favor. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tomou a chave do inferno, a chave da morte está nas mãos do Senhor Jesus. Por isso que ele formou a igreja dele. Aí em Colossenses 1:13, eu sempre cito, ele disse assim: o Senhor nos arrebata do império das trevas e nos leva lá para o Filho, para o reino de Jesus Cristo. Por quê? O inimigo pode tentar amarrar e segurar pessoas no vício, pode tentar amarrar e segurar pessoas na marginalidade, na destruição. Mas um dia que uma dessas pessoas falar: Jesus, eu não aguento mais, me ajuda, não tem inferno que segura essa pessoa que quer ser livre nessa situação. Por isso que algumas pessoas usam o termo do fundo do poço. Por isso que algumas pessoas usam esse termo. Porque não existe nada nem ninguém que prenda uma pessoa numa situação se ela pede socorro a quem